Pios, na Espanha, em 2016. Imagina uma cidadezinha pacata com menos de 1.000 habitantes, ali nos arredores de Madrid, que de repente se torna o cenário de um dos crimes mais brutais e chocantes da Espanha. Em 2016, uma família inteira de brasileiros desapareceu sem deixar rastro, até que semanas depois, algo estranho começa a chamar a atenção dos vizinhos. Um cheiro, mas um cheiro que não poderia ser ignorado. Tipo, o que aconteceu ali? Aqui é Erika Miranda e esse é o podcast Casos Reais. Todas as semanas eu trago um caso novo aqui pra vocês, toda quarta-feira, e muitos são sugestões de ouvintes. Então, se você quiser mandar a sua sugestão de algum caso que você ainda não viu aqui, a gente tem mais de 200 casos, vai lá no Apoia-se, que tá aqui na descrição, e por lá tem um grupo de WhatsApp que eu consigo conversar diretamente com vocês. E também você pode mandar a sua sugestão lá no Casos Reais, no site www.casosreaispodcast.com.br, e por lá eu vejo direto no meu e-mail. E também, gente, tem aquela história que eu queria trazer para vocês de casos reais, né? De você, de um próximo amigo seu, e eu vou ler aqui. Então me mandem por um e-mail se você tem algum caso bizarro que você já passou, ou que alguém que você conhece passou, compartilha comigo que eu trago aqui pro Casos Reais. Então é isso. Não deixe de lá me seguir no Instagram, @erika_mirandas, com S no final. Bora bater 50 mil seguidores lá. Beleza? Então agora vamos pro episódio da semana. E esse é o caso da chacina de Pios. Gente, o caso de hoje tá muito pesado, tá? Então vão ter partes muito fortes. Então, se você não tá bem, se você não gosta de nada muito explícito sobre casos criminais, não continue ouvindo, porque hoje tá muito forte. François Patrick Nogueira Gouveia nasceu na cidade de Altamira, em 6 de novembro de 96. Essa cidade, Altamira, é um município do estado do Pará, no norte do Brasil, sendo o mais extenso do país em termos de território e contando com cerca de 125 mil habitantes. E o que algumas fontes indicam é que Patrick vem de uma família com um poder aquisitivo relativamente alto. Quando Patrick era mais novo, ele costumava frequentar muito a casa da avó dele, a Maria das Graças. Nas palavras dela, segundo a reportagem do G1, ele era um menino que era adorado por todo mundo da família, sendo amável, atencioso e educado. Mas, de acordo com o próprio Patrick, desde os 12 anos, ele sentia vontade de matar. E quando essa vontade vinha, ele costumava beber muito para se embriagar, ele se enchia de bebida. Além disso, Patrick apresentava comportamentos violentos, dificuldade ali em criar vínculos com pessoas, falta de empatia, egocentrismo e também falta de remorso. O Patrick era introspectivo e tinha dificuldade em fazer amigos, ou seja, traços comuns à psicopatia. Em 2013, quando Patrick tinha 16 anos, ele parece ter deixado essa vontade que ele tinha, que eu comentei, de matar, tomar conta dele. O Patrick esfaqueou o seu professor de biologia no pescoço e no abdômen com um canivete, dentro da sala de aula em um colégio particular de Altamira. O professor foi levado para o hospital e ele precisou ser operado na hora. A gente não tem mais informações de como ficou esse professor, mas ele sobreviveu ao ataque e parece que ficou bem. Bom, a motivação para o ataque de Patrick supostamente teria sido a vontade de dar um susto no professor, porque ele teria feito brincadeiras com o Patrick na sala de aula. Segundo o El País, a motivação de Patrick para fazer algo tão brutal assim era porque simplesmente ele sofria bullying e ele se sentia perseguido por esse professor. Patrick foi levado para a delegacia por tentativa de homicídio e ainda de acordo com o El País, o Patrick ficou internado em um centro de detenção juvenil durante 45 dias depois desse acontecimento. Bom, agora a gente vai pular um pouco para frente no tempo. Poucos anos depois desse ataque, quando o Patrick já tinha cerca de 18 anos, ele se mudou para a Europa. Ele queria deixar o seu passado para trás, além de ter o sonho de ser jogador de futebol. De acordo com o G1, Patrick queria seguir os passos de um tio dele chamado Wolfram Campos, que tinha sido jogador profissional na década de 90 e 2000. Wolfram Campos, que nome. Não sei se eu pronunciei errado, mas é um nome que eu nunca tinha visto na vida. Bom, a ideia do Patrick era entrar na categoria de base de algum clube da Inglaterra, o sonho de muitos jovens brasileiros, né? Então, o Patrick acabou comprando as passagens para Londres sem avisar para os pais.
E quando os pais descobriram essa ideia dele de mudar de país, ele já estava tipo, tchau galera, mala pronta. Bom, Patrick se mudou do Brasil para a Europa e ele morou na Inglaterra e depois em Portugal por um tempo, procurando, perseguindo esse sonho dele. Nos 2 países ele chegou a fazer alguns testes e passou por avaliações nos clubes locais. Mas ele não foi aceito em nenhum desses clubes por conta de uma lesão que ele tinha no joelho. O tio Alfred, que aparentemente estava aconselhando o Patrick nesse caminho de se tornar jogador, pediu a um outro tio do Patrick, o Marcos Nogueira, que recebesse o Patrick na casa dele, do Marcos, na Espanha, e que ajudasse o rapaz, talvez nesse tratamento do joelho e tudo mais. Marcos, esse outro tio, ele tinha se mudado para Torrejón de Ardoz, que fica na Espanha, alguns anos antes, por conta de oportunidade de trabalho. O Marcos, ele era gerente em um restaurante por lá. Bom, e mesmo sabendo de todos os problemas que o Patrick teve com a polícia no Brasil, né, quando o Patrick fez aquilo com o professor, o Marcos aceitou ajudar o Patrick. Então, o Patrick foi morar com o seu tio, Marcos, o outro, né, na Espanha. E na casa de Marcos, em Torrejón de Ardoz, moravam Patrick, o tio, a esposa do tio, Janaína Américo, e os 2 filhos do casal, uma menina de 4 anos e um menino de apenas 1 ano. No entanto, a convivência de Patrick com a família ali foi um pouco conflituosa e acabou se tornando muito complicada. Supostamente, o Patrick tinha uns comportamentos que não eram legais de se ter morando com outras pessoas, né? Principalmente de favor. Como, por exemplo, ficar andando só de cueca pela casa, numa casa onde tem mulher e tudo mais. De acordo com o El País, o Patrick também passava o dia inteiro trancado dentro do quarto e não ajudava em nada de tarefa doméstica. Ou seja, ele não mostrava simpatia com os tios, já que ele não dividia os trabalhos dentro de casa. Ou seja, ele não ajudava em nada, gente. E vale lembrar que eles tinham aberto a casa para ajudar o Patrick, né, gente? Patrick também mostrava muita frieza e desprezo pelas crianças, que eram os priminhos dele. Por exemplo, teve um dia, quando a menina estava chorando, que o Patrick disse para a mãe, a Janaína, que ele queria pegar as crianças para deixá-las sozinhas na praça, para ver se congelavam no frio. Tipo, como é que você faz isso? Eu acho que para um pai, para uma mãe, você pode até ser ruim, você maltratar eles, tratar eles mal, o pai e a mãe, mas com as crianças, isso para quem é pai é tipo o fim do mundo. Você pode fazer o que quiser comigo, mas não faz nada com as minhas crianças. É mais ou menos o que eu vejo, né? E então, isso daí deve ter sido o auge, né? Tipo, como? Além disso, parece que também tinha uma tensão entre o Patrick e o tio dele. Porque, né, como afirmou uma ex-colega de trabalho de Marcos, o Marcos supostamente tinha uma desconfiança de que Janaína estava tendo um caso com o Patrick. E isso a gente tirou de reportagens do G1. Mas eu não sei até onde isso, né, dela ter um caso com o Patrick faz sentido, porque a Janaína tinha medo do Patrick. Até por conta do que ele tinha feito com o professor no Brasil. Então, como vocês podem ver, né, claramente a convivência não era muito boa ali naquela casa. Segundo o G1, Marcos fazia o possível para ajudar o Patrick. Inclusive abriu a casa dele, né? Mas ele naquele momento estava preocupado e já decepcionado com ele, porque o comportamento era muito diferente do que o Patrick que as pessoas conheciam no Brasil, né? Durante esse período, o Patrick conseguiu entrar em um clube pequeno de futebol e começou a jogar. Depois de 4 meses do Patrick morando ali com os tios, o Marcos precisou se mudar. O que as fontes dizem é que essa mudança aconteceu porque o Marcos tinha perdido o emprego e estava ali passando por um momento de dificuldade financeira. Aí parece que o Patrick teria ajudado o Marcos e a família a encontrarem uma casa bacana dentro do dinheiro, dentro do budget que eles tinham. E eles realmente encontraram uma casa que atendia à necessidade deles, porém era uma casa mais simples. E essa casa ficava em Piós, que é uma cidade pequena, na província de Guadalajara, que tem cerca de 1.000 habitantes. Essa casa fica ali a mais ou menos 1 hora de carro de Madrid. E quando o dia da mudança chegou, o Patrick disse para o Marcos que ele não ia se mudar ainda. Ele disse que ia ficar um pouquinho mais na casa antiga, porque pelo contrato eles ainda tinham ali, podiam ficar um tempo a mais na casa antiga, em Torrejón de Ardoz, até o Wi-Fi ser instalado na casa nova em Piós. Aí ficou combinado que assim que o Wi-Fi fosse instalado na casa de Piós, o Marcos buscaria o Patrick na casa antiga. Mas, quando esse dia chegou, Marcos encontrou a casa antiga vazia. Patrick não estava lá mais e também não atendia o celular. Para o Marcos, o Patrick tinha sumido, desaparecido. Supostamente o Patrick teria preferido não se mudar com os tios, né, pelo que parecia. E com isso o Patrick acabou se mudando para um apartamento em Alcalá de Henares, que fica ali perto de Madrid também,
onde ele passou a dividir a casa com mais 3 pessoas, que eram uma jovem brasileira e mais 2 espanhóis. Inclusive, nesse momento, Marcos chegou a ligar para a família do Patrick no Brasil e explicar tudo aquilo que estava acontecendo, né? Que ele estava com um comportamento estranho, diferente, chegando tarde, parecia que ele bebia, né? E tudo mais. E também, além disso, andava pelado na casa. Todas aquelas coisas que estavam acontecendo e também, né? Todas as situações que eu comentei, da convivência difícil e também sobre essa mudança de casas, né? Mas essa versão sobre o que aconteceu na mudança não é a versão do Patrick. O Patrick disse que ficou um tempão procurando o Marcos, tentando encontrar onde os tios tinham ido morar. Enfim, tem coisas aí que não batem. Mas pelas ligações de telefone que o tio Marcos fez com a família do Patrick no Brasil, contando o que tinha acontecido durante essa mudança e também por todo o contexto do caso, a gente vê que a versão do Patrick não faz muito sentido, né? Vendo mensagem e tudo mais. Ao que tudo indica, o Patrick sim sabia onde o tio estava morando e é bem provável que ele tivesse se afastado da família porque ele já estava planejando alguma coisa. No dia 17 de agosto de 2016, mais ou menos um mês depois da mudança dos tios, o Patrick pegou um ônibus e foi para Piós. O Patrick chegou na casa dos tios por volta das 2 horas da tarde e ele tinha levado 2 pizzas para comerem juntos. Na casa, Janaína estava sozinha com as crianças porque o Marcos ainda estava trabalhando. Ele só chegaria em casa mais à noite, perto das 10 horas da noite. Então, o Patrick almoçou as pizzas com a Janaína e com as crianças, e ele até conversou bastante com a Janaína. E depois ele ainda ofereceu ajuda para lavar os pratos, ali depois que eles terminaram o almoço. Aí, quando ela estava recolhendo a mesa, Patrick atacou Janaína pelas costas, esfaqueando ela. As crianças gritaram e ficaram travadas, em estado de choque com aquilo tudo que estava acontecendo. Depois dele matar a tia, ele esfaqueou os primos pequenos. Mas o Patrick diz que ele não se lembra de ter matado as crianças, segundo o Jornal da Paraíba. Depois disso, o Patrick limpou a casa com água sanitária para que o tio não suspeitasse de nada quando chegasse em casa. Inicialmente, o Patrick planejava enterrar a tia e os primos com uma pá que ele tinha comprado por 60 euros. Mas sabendo que seria complicado cavar, o Patrick decidiu esquartejar os corpos e guardou eles em sacos de lixo grandes. Ele levou algumas horas para fazer tudo isso. E quando chegou às 7 horas da noite, o Patrick já tinha acabado. E ainda faltavam 3 horas para o tio dele, Marcos, chegar do trabalho. Durante todo o crime, o Patrick ficou trocando mensagens de WhatsApp e mandando selfies para o seu melhor e único amigo, o Marvin Henriques Correia, de 18 anos, que morava no Brasil. Para o amigo, o Patrick descreveu com frieza vários detalhes do crime pelas mensagens. E agora eu vou contar um pouco como foi essa conversa. Ele contou para o Marvin, por exemplo, que cortou a garganta da Janaína e que nesse momento os seus primos ficaram gritando. Abre aspas, massa que os pirralhos nem correm, eles só ficam travadão. O pirralho de um ano falava algumas coisas, mas na hora falava nada não. Fecha aspas. Durante essa conversa, né, você imagina que esse amigo vai ficar tipo, cara, o que você tá fazendo e tal? Não, mas o amigo tava indo com a conversa. Ele tava conversando ali como se aquilo não fosse a coisa mais bizarra do mundo, né? Ele chegou a dar dicas para um amigo sobre como abandonar a cena do crime. Ele falou pro Patrick, abre aspas, sai pela frente mesmo de manhã como se fosse caminhar ou algo do tipo. Sei lá, de madrugada pode parecer suspeito, mas eles não vão descobrir nem tão cedo as mortes. Fecha aspas. O Marvin ainda alertou o Patrick dizendo para não deixar rastros na cena do crime. Ele disse, abre aspas, ajeita essas luvas direito, deixa eu ver aqui o que mais. Tem alguma coisa por aí? Ou alguma coisa que ligue a você? Tem que ficar pensando minuciosamente para não dar merda. Fecha aspas. Bom, por fim, essa conversa aí dos amigos, o Patrick comentou que achou que fosse vomitar enquanto ele estava fazendo aquilo, esquartejando a tia e os primos, mas que não sentiu nojo e que chegou a rir no início do esquartejamento. Rir, gente, rir. Risada. Ele ainda disse que, abre aspas, abrir alguém no meio dá trabalho. Fecha aspas. Me dá, gente, nojo só de ver esses prints dessa conversa dos dois. Eu tô colocando aí na tela pra vocês verem, né? Vocês devem estar vendo na tela, mas chega a me dar nojo. Bom, demonstrando toda essa frieza, o Patrick também comentou com Marvin a sua insatisfação por não ter conseguido resolver a chacina de uma vez, né? Ele falou sobre o tio. Abre aspas, chega aqui às 10, estou com fome e esse não chega, tá tudo seco.
e ter que sujar outra vez, voltar a partir o corpo pela metade outra vez, colocar as partes deles numa sacola, depois limpar. Espero não falhar matando esse fecha aspas. Bom, com todas essas mensagens, a gente pode ver que o Patrick tinha muita certeza do crime que ele estava cometendo. Ele planejou tudo com muita frieza. Patrick ainda afirmou em outro momento que ele queria matar apenas o tio, mas que ele achou que seria muito cruel deixar a esposa e as crianças sozinhos. Então ele decidiu matar todo mundo, né? Bom, Patrick tinha apenas 19 anos quando ele cometeu essa atrocidade. Às 10h15 da noite, a espera de Patrick acabou. O Marcos finalmente chegou em casa. Segundo o Jornal da Paraíba, quando o Marcos chegou em casa, ele perguntou para o Patrick o que o sobrinho estava fazendo ali, né? O Patrick tinha meio que sumido durante o último mês, então era um pouco estranho ele aparecer assim, meio que do nada, né? Aí o Patrick disse que ele veio comer com a família e que era pro tio acompanhar ele até a cozinha, que a família estava lá. E quando o Marcos chegou na cozinha, ele percebeu o que tinha acontecido, né? Ele viu aqueles sacos. Ele entrou em estado de choque. Então, o Patrick começou a fazer o mesmo com o tio, né? Que foi incapaz de se defender. Depois de ele tirar a vida do tio, o Patrick fez todo aquele processo de novo. Esquartejar, colocar dentro do saco de lixo, limpar a casa e tudo mais. Posteriormente, ele descreveu para o amigo Marvin que, abre aspas, pelo menos o meu tio é mais leve que a mulher dele. Mulher da... Fecha aspas. Gente, são coisas assim... Me desculpa por estar falando dessa forma, tá? Isso é tudo aspas, tá? Bom, Patrick ficou no chalé durante a madrugada para descansar, que é tipo uma área externa da casa, e ele pensou em fugir às 4 da manhã pelo matagal. Mas ele achou que fosse ser descoberto pelo segurança ali do condomínio de casas onde os tios moravam. Então, Patrick desistiu dessa ideia e quando amanheceu, ele saiu da casa como se nada tivesse acontecido, pegou um ônibus e voltou para o apartamento onde ele morava, aquele onde o Patrick dividia com uma brasileira e com 2 espanhóis. Bom, Patrick chegou nesse apartamento carregando uma sacola com chave, celular, luvas, fita adesiva e até toalhas manchadas de sangue. E ele foi se livrando desses itens, jogando eles em lixeiras e em dias diferentes para não chamar atenção. E aí algumas semanas se passaram depois dos assassinatos e os familiares do Marcos e da Janaína no Brasil começaram a ficar preocupados com o sumiço deles, porque embora os dois costumassem passar dias sem se comunicar, o silêncio, que já durava ali cerca de um mês, estava começando a ficar estranho. Então, no dia 18 de setembro de 2016, cerca de um mês depois do crime, uns vizinhos do Marcos e da Janaína, em Piós, sentiram um cheiro horrível vindo da casa deles e ligaram para a polícia. Assim, os corpos foram encontrados, esquartejados e apodrecendo em sacolas dentro da casa. Os investigadores não encontraram sinais de arrombamento nas portas e janelas da casa e, analisando o caso, eles rapidamente descartaram a possibilidade de que esses assassinatos tivessem alguma relação com um ajuste de contas ou algum envolvimento com crime organizado. Antes dos corpos serem encontrados, o Patrick já estava com sua volta para o Brasil marcada para o dia 16 de novembro, mas quando ele soube que os policiais tinham encontrado os corpos dos tios, ele decidiu adiantar a viagem dele ali em um mês, tá? Então ele saiu da Espanha partindo de Madrid e chegou em João Pessoa, na Paraíba, no dia 20 de setembro. Então, depois de alguns dias, o Patrick se tornou o único suspeito do caso. Segundo os policiais, várias evidências fizeram eles suspeitarem do Patrick. Como, por exemplo, o Patrick costumava frequentar todos os dias uma academia na Espanha, mas ele parou de malhar no dia 18 de agosto, o dia seguinte dos assassinatos. Além disso, os policiais acharam muito suspeito o Patrick sair correndo da Espanha, adiantando ali a sua viagem para o Brasil. E por conta disso, a polícia triangulou os dados do celular do Patrick e descobriu que ele esteve em Piós no dia dos crimes. Outro detalhe foram manchas de sangue que os policiais encontraram no chão do apartamento onde o Patrick morava. E por fim, foi descoberto o DNA do Patrick na cena do crime, na casa em Piós. A polícia conseguiu identificar gotas de suor dele. Além disso, uma digital de Patrick foi encontrada na fita isolante com a qual ele tinha amarrado os sacos de lixo onde tinha colocado ali os corpos dos tios e dos primos, né? No dia 22 de setembro de 2016, um juiz emitiu um mandado de captura internacional contra Patrick. Na época, o Patrick se apresentou à Polícia Federal do Brasil para prestar depoimento e ele disse que era inocente e ainda negou as suspeitas de que tinha uma relação amorosa com a tia Janaína. E o Patrick ainda afirmou que ele cuidava dos primos pequenos. Então,
não tinha como isso ser verdade. Depois desse depoimento, o Patrick foi liberado pela justiça brasileira, causando muita revolta na Espanha, porque os policiais de lá já estavam convencidos que ele era culpado. No final das contas, a ordem de prisão internacional que foi emitida contra o Patrick não valeu de nada, porque um cidadão brasileiro não pode ser extraditado para a Espanha. Mas no dia 18 de outubro de 2016, Patrick decidiu voltar à Espanha por vontade própria para se defender das acusações. E claro, ele foi preso assim que ele desembarcou no aeroporto de Adolfo Suárez Madrid Barajas, em Madrid. Patrick entregou à polícia seu celular, que segundo os peritos estava totalmente formatado. Parece que ele tinha tentado apagar tudo, mas os peritos utilizaram técnicas de recuperação de dados e conseguiram recuperar os dados do celular do Patrick. Eles encontraram várias buscas na internet sobre assassinatos e que tinham sido feitas antes mesmo dos corpos terem sido encontrados pela polícia. Além disso, os peritos também acharam a conversa que o Patrick e o amigo dele, o Marvin, tiveram enquanto o crime estava acontecendo. Bom, Patrick confessou o crime sem mostrar remorso. Uma série de exames psiquiátricos classificaram o Patrick como uma pessoa consciente do crime que cometeu, muito inteligente e sem empatia ou sentimentos. Ele se mostrou incapaz de se colocar no lugar das vítimas, além de mostrar um comportamento violento e perigoso. Ou seja, segundo esses psicólogos, isso indica que provavelmente o Patrick é um psicopata. No Brasil, no dia 28 de outubro de 2016, a Polícia Civil da Paraíba anunciou a prisão preventiva do segundo suspeito de envolvimento nas mortes, o Marvin Henriques Correia, de 18 anos. O melhor amigo do Patrick, né? Na época, os policiais acreditavam que o Marvin tinha participado do crime, mesmo à distância, ou seja, como um cúmplice. Segundo a acusação, o Marvin incentivou o Patrick a matar a família e deu dicas de como se livrar dos corpos. E também, fora isso, ele sabia de tudo o que tinha acontecido e não contou para ninguém, né? Bom, em outubro de 2018, o Patrick foi julgado na Espanha por um júri popular no Tribunal de Guadalajara, cerca de 2 anos depois de ter sido preso. Ele foi considerado culpado. Então, no dia 15 de novembro de 2018, o Patrick foi condenado à prisão perpétua, que é a punição mais grave que existe na Espanha, e segundo o G1, a pena pode ser revista a cada 25 anos. Além disso, a justiça também condenou o Patrick a pagar uma indenização de 411.915 euros, que segundo o site Melhor Câmbio, daria cerca de 2.500.000 reais hoje, com o câmbio de hoje, tá? Não sei se vai mudar quando o episódio for lá, porque o câmbio tá mudando muito, né? Para a família das vítimas e também para os proprietários da casa onde o crime aconteceu. E provavelmente, né, a gente tem até vários TikToks e Instagrams de pessoas que fazem essa remoção de corpos e limpeza da casa e tudo mais. Quando, né, os corpos ficam muito tempo assim parados numa região, num piso, num lugar, soltam muitos fluidos corporais. E esses fluidos corporais, eles são muito difíceis de serem removidos em uma limpeza muito simples da casa. Provavelmente você tem que tirar piso, tem que passar um processo de incineração, tem que passar um processo de remoção daquele piso, porque esses fluidos, eles entram, né, eles são absorvidos. Tem vários TikToks e Instagrams que fazem esse tipo de conteúdo. E, enfim, provavelmente os proprietários da casa onde o crime aconteceu devem estar tentando um dinheiro para poder, né, fazer esse tipo de coisa. Enfim, em julho de 2021, Marvin foi absolvido pela justiça. O processo de Marvin aconteceu no Brasil, enquanto o processo do Patrick aconteceu na Espanha. A Justiça do Brasil entendeu que, pela lei brasileira, ele não tinha cometido nenhum crime, então ele foi absolvido. Para o documentário Não Conte a Ninguém, sobre o caso de Piós, o Marvin contou que não quer mais ser ligado a Patrick. Hoje, em 2025, Patrick tem 28 anos e está preso na Espanha, no Centro Penitenciário Madrid VI, também conhecido como Presídio de Extremeira, que é um presídio confortável, entre aspas, é um presídio ali um pouco melhor. Existe um entendimento de que, se o Patrick tiver a sentença dele revista e for solto, ele vai voltar a fazer coisas do tipo. Então é bem provável que ele realmente passe ali o resto da vida dele na prisão. Bom, então no final de todo episódio tem a minha opinião e a opinião do Lucas, o nosso roteirista. A minha opinião é a seguinte, gente. Esse caso aqui, pro bem da justiça, o querido, né, Patrick voltou para a Espanha, que foi dos melhores casos, né? Mas se o Patrick tivesse ficado no Brasil, nada tinha acontecido com ele, tá? A gente ia estar com essa beleza aqui pra gente no Brasil, né?
Então, graças a Deus, ele voltou por livre e espontânea vontade para a Espanha. Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para esse caso, porque assim ele ficou preso e provavelmente ele vai ficar preso pro resto da vida, porque eu conto que a polícia, né, espanhola, quando passar 25 anos desse caso, pare ali para rever esse caso e eles vejam que realmente, de fato, uma pessoa que esquartejou uma família inteira não tenha condições de voltar à sociedade, né? Enfim, isso a gente só vai conseguir saber com o tempo, né? Mas, pra mim, essa é a minha opinião, né? Que, felizmente, esse caso teve essa resolução que foi do Patrick ter voltado pra Espanha. Porque se ele tivesse ficado no Brasil, acredito eu que nada teria acontecido, tá? Então é isso. Não tem muito o que dizer desse caso. É um caso muito forte, muito triste. E desnecessário, né? Que coisa desnecessária. E também aquela coisa de, tipo, abrir nossa casa para as pessoas, né? Eles abriram a casa deles, eles abriram a vida deles, abriram a porta da tudo, dos filhos. E o cara fez isso com eles, né? Que coisa horrorosa, né? Mas assim, ai, gente, é muito pesado. Esse caso foi muito pesado, né? Muito pesado. Enfim, eu quero saber a sua opinião. Qual é a sua opinião sobre esse caso? E você, Lucas, qual é a sua opinião? Oi, Érica. Oi, gente. Sobre esse caso da chacina de Pios, eu fiquei me perguntando algumas coisas. Enquanto o processo do Patrick estava rolando lá na Espanha, uma série de especialistas parou para tentar analisar o Patrick, entender como é que a cabeça dele funciona, né? E eles chegaram à conclusão de que muito provavelmente o Patrick é um psicopata, né? Porque eles viram ali diversos traços no Patrick que são comuns à psicopatia, né? A falta de empatia, falta de certas emoções. O psicopata parece que não sente as emoções, os sentimentos como a gente sente, né? E aí acaba tendo também uma tendência a fingir sentimentos, né? Fingir emoções, comportamento agressivo, violento, enfim, uma série de características ali. E aí eu fiquei me perguntando, né, o quanto que essas características já não apareciam no Patrick antes dos relatos em Piós, antes mesmo até dele ter esfaqueado o professor, o quanto isso estava presente na vida dele. Eu sei que a família dele ajudava ele nesse sentido, né? Ele tinha ali um certo acompanhamento psiquiátrico e psicológico, ele não estava sozinho, ele não estava desamparado pela família, a família dava ali o suporte necessário, mas que tipo de características apareciam antes? Eu fiquei me perguntando, né? Será que o Patrick teve, por exemplo, aquele clássico, né, de psicopata, que é assassinar animais menores, né? Geralmente psicopatas ali começam pequenos, né? Começam matando bichinhos indefesos, vão escalando até chegar no humano. E isso não é regra, né? Mas costuma acontecer. Será que ele apresentou isso? Esse caso é muito cruel, muito, muito brutal? O quanto que isso foi, na verdade, escalando até chegar ao professor, escalando até chegar aos assassinatos ali da família? Então é isso, pessoal. Muito obrigada por quem ficou até aqui. Se você ficou até aqui, não deixe de dar um like, de compartilhar com alguém que vai gostar desse caso, desse podcast no geral, não do que aconteceu, mas do meu trabalho. E, enfim, vejo vocês semana que vem com mais um caso aqui. Até a próxima quarta-feira. Tchau, pessoal.